Schiller, mas eu não gostaria de começar com esse assunto, não. Eu vou puxar um outro assunto com o Schiller que me parece mais importante nesse momento de tanta indefinição política e de judicialização da política. Qual é a função do Supremo Tribunal Federal determinada pela Constituição, Schiller? Não é garantia da própria Constituição? Não é isso que o Supremo Tribunal é guardião da Constituição? Dava um semestre de aula no curso de Direito isso aí, viu, Zé Paulo? Mas então, não é isso? Então, qual foi o atentado à Constituição que o presidente da República cometeu ao indicar o superintendente da Polícia Federal? Não é um ato do Executivo? É exatamente essa discussão, que eu fiz a brincadeira aqui, mas é evidente que eu já me manifestei sobre esse assunto. Acho que há um processo de judicialização que não vem de hoje. O importante nesse debate é as pessoas manterem uma certa coerência. Né? O que eu vejo por aí de pessoas que acharam um horror aquela vez que o Supremo interviu na indicação do ex-presidente Lula para a Casa Civil, agora acham bacana essa intervenção, essa suspensão da nomeação do delegado Ramagem, tem que manter uma coerência. Quer dizer, e eu acho que o Supremo, nesse momento, precisa fazer uma autorreflexão. Quando o ministro Dias Toffoli assumiu a presidência do Supremo, vamos lembrar, qual foi o seu discurso, qual foi a tônica. Eu me lembro até, cada um fica no seu quadrado, fez aquela referência, enfim, cada um no seu quadrado significa o seguinte: o Supremo, havia uma ideia de que o Supremo se restringiria, né, no processo de autocontenção, a sua função constitucional, né, de guardiã da Constituição, das leis, enfim. Né. Agora, à medida que ele ingressa no terreno executivo e ele faz o que o ministro Alexandre de Moraes colocou claramente na decisão, e ir além do texto formal, analisando aspectos mais amplos da moralidade pública, do contexto, enfim. Bom, aí abre um espaço para quase tudo, né? Para opinião, para subjetivação, para análise do WhatsApp, para análise do Facebook. Então, e no caso dos diplomatas da Venezuela, houve uma decisão contrária do próprio Supremo, no caso do Cesare Battisti. Passou para o presidente a responsabilidade. Na época, o presidente não cacifou a extradição do italiano. Agora, o Supremo toma uma decisão contrária àquela, né? Ou a Justiça toma, né? Uma decisão contrária àquela do Supremo. O resultado dessa decisão é um brutal enfraquecimento da posição do Brasil no plano externo. Imagina, quer dizer, qualquer chancelaria que hoje vai negociar com o Itamaraty sabe que o presidente da República, que o chanceler brasileiro, no fundo, tem um poder limitado, obviamente, pela natureza de uma democracia constitucional, né? Mas, digamos assim, as decisões executivas estão limitadas, estão tuteladas pelo poder judiciário. Veja que foi uma ação movida pelo deputado Paulo Pimenta, que é um histórico defensor do regime chavista, que é um líder do PT, ou foi líder do PT recentemente na Câmara. Então, quer dizer, é o mesmo caso do tema do delegado Ramagem, foi uma iniciativa do PDT, que é o partido que acabou de apresentar anunciar um pedido de impeachment do presidente da República. Então, o Supremo vem tendo essa posição, mas a gente sempre diz, né, o Supremo é a instituição que tem o direito de errar por último, né, Zé Paulo? Então, há que se respeitar as decisões do Supremo. Mas tá errando demais, né? Ele agora criou uma nova figura do direito penal, suspeita de insinuação. Foi esse o enquadramento para não aceitar a indicação do Alexandre Valeixo para a Polícia Federal. Suspeita de insinuação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ô Schiller, para continuar no assunto aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Bolsonaro saiu agora há pouco do Palácio da Alvorada e carregava ali uma folha de papel, né? Um papel sulfite com a impressão de trecho do diálogo que foi divulgado pelo ex-ministro Sérgio Moro, né, em que o presidente da República encaminha para ele, pelo WhatsApp, uma notícia do site Antagonista com o seguinte título: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E no fim dessa mensagem o presidente confirmou hoje, né, disse que realmente encaminhou essa notícia e fez um comentário abaixo dizendo que seria mais um motivo para a troca. Essa é a mensagem que o presidente encaminha então para o seu ministro de Estado. O presidente Bolsonaro confirmou isso hoje, está dizendo que isso tudo é fofoca, não deu mais detalhes, mas certamente isso vai fazer parte da investigação aí da Polícia Federal a respeito do depoimento que foi dado pelo ministro no sábado, né, Schiller? Mas embaixo ele pôs, isso é fofoca.
Olha, de novo, vai haver uma investigação, o presidente Bolsonaro seguramente será envolvido, vai haver algum tipo de diligência, eventualmente quebra de sigilos telefônicos, de mensagens, uma possibilidade da própria quebra do sigilo lá dos diálogos com a deputada Carla Zambelli, enfim, há muita especulação sobre isso, o processo corre em segredo de justiça e é bom que seja assim. O pior cenário para o país nesse momento era começar a fazer vazamento seletivo disso, não é? Como a gente teve no passado. Aí você imagina a confusão política que cria no país. Então, assim, e a partir dali a Procuradora-Geral da República vai tomar uma decisão, que vai ser uma decisão importantíssima para a democracia brasileira, enfim, que é apresentar ou não uma denúncia contra o presidente da República, vai ser submetido, se isto acontecer, né, vai ser como houve no governo Temer, foram 2 denúncias apresentadas, e aí vamos ver se o governo tem base lá, tem os 171 votos, né, 172 votos são necessários para eventualmente barrar essa denúncia. Eu acho que está muito cedo para falar nisso ainda, a gente tem que botar um pouquinho de água nessa fervura, mas as investigações vão acontecer. Me chamou a atenção nesse processo uma rápida observação do ex-presidente Temer, que a gente pôde entrevistar aqui na própria Band, e é uma pessoa que conhece muito direito, Constituição, tem uma visão moderada. Ele disse o seguinte: olha, é normal um ex-ministro, pergunta até para o Cláudio, se o Cláudio estiver aí na nossa mesa também, é normal um ex-presidente, um ex-ministro, simplesmente sair liberando todas as mensagens, todas as comunicações, gravações que teve durante o mandato com o presidente da República, né? Interessante isso. Eu não estou nem falando de liberar essas informações para a justiça, mas para a rede de televisão, um dia depois de sair do governo, né? Quer dizer, qual é a confiança que tem no dia a dia do trabalho do chefe de Estado, o chefe de Estado com seus ministros, tratando de temas de Estado, quando ele sabe que no dia seguinte aquela troca de mensagem, WhatsApp, de telefone, foi gravada e vai para uma rede de comunicação. Quer dizer, nós estamos nesse nível no país. Acho que essa reflexão o país tem que fazer. E já devia ter feito, na realidade, né, Schiller? E aí eu volto a falar ou a apontar algo que você indicou no começo da sua participação aqui, né, que o país precisa de coerência agora, né? Não dá para atacar o Sérgio Moro agora, como muita gente tem atacado, e considerá-lo um herói lá atrás, porque ele fez mesmo um excelente trabalho na Operação Lava Jato, mas utilizando, por exemplo, o vazamento como um método para o sucesso da Operação Lava Jato, aquele vazamento seletivo de um trecho de uma delação do Antônio Palocci entre o primeiro e o segundo turno, né, que até hoje não se comprovou, né, o vazamento daquela conversa, e eu repito porque eu disse isso aqui exatamente naquela mesma época, quebrar regras é muito perigoso, e a gente não pode aceitar que regras sejam quebradas quando elas atingem aqueles dos quais nós não gostamos e denunciar o ataque das regras quando isso atinge aquele de quem nós gostamos, não é? Então acho que o comportamento do juiz Sérgio Moro, ex-ministro, ele tem sido coerente agora com o que ele fazia no passado, não é? É o comportamento, por exemplo, ele reclamou de ter sido apontado no inquérito pelo Procurador-Geral da República como alguém que, se não provar as acusações que está fazendo, pode ser punido. Ele disse à revista Veja que se sentiu constrangido com isso. Ora, mas na vida normal funciona assim, não é? Se eu levantar uma denúncia aqui contra o Schiller, contra o Zé Paulo, contra a Thaís, contra o Pedro, no ar, uma denúncia pública, e não provar a denúncia que eu faço, o que é que vai acontecer comigo amanhã? Vocês terão direito de cobrar de mim essa denúncia, né? Falar assim, Rafael, você vem aqui, me chama disso, daquilo, não prova, então agora você vai responder pelo que disse. Ele não aceita isso. Então é uma personalidade autoritária, é uma personalidade que entende que os fins justificam os meios. Isso aqui, sem entrar no mérito do bom trabalho que a Operação Lava Jato prestou ao país, mudou mesmo o parâmetro do combate à corrupção no Brasil. Agora, os métodos dele, revelados pelo Intercept, pela Vaza Jato, estão aí. São os mesmos usados no passado, sendo usados agora, né? Olha, Rafael, 2 observações. Primeiro, eu acho que o procurador Augusto Aras ele foi muito ponderado e correto nisso. Primeiro, ele agiu rápido, isso é importante. Segundo, não deixou barato. Quer dizer, ele disse, olha, não é possível um ministro de Estado sair, fazer esse tipo de declaração, cria uma enorme suspeição sobre a conduta do presidente da República e fica por isso mesmo. Então, a partir dali ele enumera 5 crimes que potencialmente possam ter sido cometidos hipoteticamente pelo presidente da República e 3 crimes que hipoteticamente também possam ter sido cometidos pelo próprio ex-ministro. No campo do presidente, é basicamente
o conceito de advocacia administrativa, quer dizer, algum tipo de, né, falsidade biológica, advocacia administrativa, ou seja, o uso do poder para fins privados ou fins que desviem função, enfim, da autoridade federal. No lado do juiz Sérgio Moro, é o tema da prevaricação, não é? E o tema da denunciação caluniosa. Prevaricação é o quê? Se o ministro estava no governo durante 1 ano e 4 meses e ele tomou conhecimento de fato de situações que agrediam a independência da Polícia Federal, de qualquer instituição de Estado, enfim, ele deveria ter denunciado. Ele não poderia, como ministro da Justiça, né, ficar calado, não é? Então, fica essa dúvida. Não é? Até porque, Schiller, é improvável que a saída dele do Ministério, da forma como se deu, tenha ocorrido ali num episódio pontual, né? Isso aí é um acúmulo de desgastes que leva ao desfecho, né? É evidente, Thaís, e mais, né? Nós registramos aqui o ministro Sérgio Moro, na quinta-feira de tarde, ainda tentava negociar, ainda tentava uma solução, né? Ou seja, quer dizer, então, mesmo depois de todos esses meses de desgaste, etc., a decisão final, a gota d'água, veio na madrugada, com a demissão, de fato, do delegado da Polícia Federal, do superintendente da Polícia Federal. Então, quer dizer, tudo isso acho que tem que ser investigado, não é? É triste que a gente tenha que fazer essa investigação agora, durante essa pandemia, durante essa crise toda, não é? Mas eu acho que o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, ele agiu certo, ou seja, precisa agir rápido com isso. Então ele antecipou para sábado, quer dizer, para que esse processo corra rápido e tenha as consequências que tiver que ter aí. Bem, Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista, sempre conosco aqui ao vivo no Jornal Gente. Schiller, até a próxima, hein? Grande abraço.